Tem uma matéria oriunda de dados coletados pelo grupo Todos pela Educação, com base na pesquisa nacional lá do IBGE. Esse texto foi publicado no dia 8 deste mês, tanto pela Folha de São Paulo e republicado na UOL. Diz respeito à questão das crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever. Subiram agora, em 2021, para 41% das crianças nesta faixa etária. Se nós levarmos em consideração o ano de 2012, em 2012 eram exatamente 28,2% desta mesma faixa etária que não sabia ler e nem escrever. Veja, de 28,2% subiram para 41 pontos percentuais. Um outro dado que é importante nessa pesquisa ou nesse texto, que o impacto maior é exatamente para as crianças mais pobres. E a justificativa é muito simples. Nós estamos num período pandêmico, onde essas mesmas crianças oriundas de regiões mais pobres, de famílias mais pobres, elas tiveram menor oportunidade para continuar estudando e não tiveram tanto acesso como deveriam ter ao ensino remoto. Infelizmente são fatos. E aí tem um outro detalhe que aparece no texto, diz o seguinte: nesse mesmo período pandêmico, nenhum programa do Ministério da Educação não foi apresentado, não foi defendido, nem desenvolvido recursos extras para as escolas com prejuízo neste aprendizado. Veja, a falta de recurso, a falta de um projeto, a falta de um programa, de um planejamento, agravou ainda mais a situação. Tem um outro dado aqui que é preciso a gente trazer também, que as crianças de 6 a 7 anos, moradoras nos 25% dos domicílios mais pobres do país, são 51% não sabem ler e escrever. Veja, as crianças nessa mesma faixa etária que moram em 25% dos domicílios mais pobres constituem ou formam 51% de crianças que não sabem ler e escrever. Ao passo que moradores dos 25% mais ricos são 16,6% que não sabem ler e escrever. Há uma distância muito grande nesses índices percentuais, ainda que exista, tanto de um lado quanto do outro, defasagem escolar, defasagem no aprendizado. Então, veja, amigos, esse quadro, por si só, é muito preocupante, uma vez que eu, particularmente, o Vinícius certamente pensa da mesma forma, o Paulo certamente pensa da mesma forma, que a educação escolarizada é um instrumento importante para que nós venhamos a vencer a desigualdade social reinante no país. Nós falávamos ainda esta semana, se não me falha a memória, na segunda-feira, sobre a questão da pobreza. E todos nós sabemos que a pobreza é um mal muito grande em todo o país, que envolve todo o país. É preciso que o país todo esteja imbuído e envolvido no combate a esta pobreza, e nós temos pouquíssimos instrumentos para combatê-la. E assim mesmo, com esses pouquíssimos instrumentos, nós ainda não fazemos, nós de uma forma geral, em especial os governantes, em especial nossos representantes, sobretudo no Parlamento, no Congresso Nacional, e a Assembleia Legislativa de cada estado também tem contribuição para isso, as câmaras municipais também têm, combater a pobreza, combater a desigualdade social. No entanto, não é. A pobreza é um empecilho, é um obstáculo para que tenhamos mais oportunidades para as pessoas que estão exatamente nessa faixa da pirâmide
social brasileira. Muita gente critica algumas inovações que vêm sendo trazidas ao longo do tempo, né? Primeiro a escola ciclada, né? Muita gente fala, tá vendo? Aprovação automática, não reprova mais, é por isso, se reprovar você não teria esses índices, né? Mas não é, amigo. Se você voltar lá atrás, né, quando havia reprovação, os índices eram até piores nesse sentido, né? Porque o estudante não reprovava, né? Nós tivemos um ganho, se você olhar, né, nos últimos 30 anos quase, nós tivemos um ganho de escolaridade no Brasil. Assim, em 1994, o trabalhador médio no Brasil tinha 3,8 anos de estudo. Eu sempre costumo citar, tinha menos de 4 anos. O trabalhador médio no Brasil não tinha concluído o então ensino, da época do ensino primário, né? Hoje o primeiro ciclo do fundamental, menos de 4 anos de escolaridade. Hoje, 2022, estamos na faixa de 10 anos, né? Então hoje o trabalhador médio no Brasil tem 10 anos. Ele tem o fundamental completo, que hoje tem 9 anos, né? Não tem mais 8, né? Como tinha quando nós fizemos. E tem o primeiro ano do médio. Ainda é pouco, né? Se você olhar países em desenvolvimento, tem 13, 12, 13, 15 anos de escolaridade. Porém, subimos, houve um salto, né? Começamos de uma base muito ruim, amigos, tá? Eu sempre costumo lembrar isso. O passivo em educação, a dívida que esse país acumulou com a educação ao longo de 500 anos é muito grande. Muito difícil de você quitar. O governo atual, o que fez, o que não fez. Né? Olha, há várias iniciativas, né, positivas, mas assim, para quitar essa dívida realmente não é fácil. Assim como na questão racial, também são várias arenas de desigualdade, são vários recortes, né, para você enxergar. Porém, subimos a escolaridade, isso é fato. Quase aí, mais que dobramos, né? Aumentamos 2,5 vezes a escolaridade, né? Ou seja, conseguimos colocar as crianças na escola, né? Isso é positivo, né? Tanto que o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele trabalha essas duas variáveis, né? Ele trabalha proficiência, que foi o que o Lohenberg trouxe, né? Desempenho de fato, né? Sabe matemática, sabe soma, divisão, multiplicação, né? Subtração, enfim, né? E português também, proficiência de um lado e acesso e permanência do outro. Por quê, amigos? Essas pessoas que às vezes reprova, mas o que adianta? Se eu reprovar, ele não vai aprender do mesmo jeito. Isso, mesmo com a progressão automática e a escola ciclada, né, você ainda tem a chamada defasagem da série. Ou seja, um jovem de 15 anos tem que estar no primeiro ano do médio. É o fluxo correto, né? Vai passando, então. Ainda tem jovens que chegam no primeiro ano do médio com 18, 19, 20, aí eles desistem. Por isso que a evasão do médio é grande também, são várias razões, né? Porque vamos lembrar que a escola é uma instituição social, às vezes as pessoas perdem essa dimensão, né? De que a escola é uma instituição social. A escola socializa e é importantíssimo. Quantos de nós aqui não temos amizades das nossas escolas? Quantos amigos nós fizemos aqui nas escolas que nós tivemos ao longo da vida e que são amigos até hoje? Então é importante o acesso e permanência, por isso que o IDEB pondera e eu acho interessante, né? Agora, esses instrumentos todos, amigos, eles precisam de reforço, né? Num ciclo, né? O estudante não tem nota adequada para passar, está no primeiro ano, ele não tem nota para passar para o segundo, ele passa para o segundo, porém ele tem que ter um reforço, uma complementação desses conteúdos do primeiro. Né? No contraturno, por exemplo, é isso que não acontece. Ou seja, as redes, né, especialmente as redes públicas, têm dificuldade de implementar esse tipo de ferramenta para reforçar a escola ciclada, a progressão automática, os temas transversais em educação. Né?